Olá, hoje eu fui inspirada então para falar sobre para quem a gente é presente. Nós somos presente para alguém e alguém é presente para nós, certo? Na família, o primeiro filho é para o pai, o segundo para a mãe, o terceiro para o pai, o quarto para a mãe, se tiver, né? Tá certo. E aí, por aí afora, quantos filhos tiverem, porque tudo é uma matemática, né? Essa informação veio para mim de uma amiga querida, cliente, porque as pessoas trazem informação pra gente. Eu já vinha perguntando para Deus como é que funcionava a programação, né? E ela trouxe essa informação. Eu não vou falar o nome dela, ela é uma profissional muito requisitada na área dela, mas ela não me deu autorização, então, para falar o nome dela, então hoje não se faz necessário falar o nome dela, né? Mas ela é uma profissional muito boa. E o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu preciso explicar bem explicadinho para as pessoas entenderem, né? Porque se não temos filhos, se alguém não tem filho aí que tá me ouvindo, mas tem pai e mãe, né? E tem um número aí colocado aí, se é o primeiro, se é o segundo. E se é adotivo, tá tudo certo. E se não conhecer o pai e a mãe, tá tudo certo também, tá? Porque a família de origem é válida, mas quando ela não é desconhecida, nossa, né? Se a gente não a conhece, a família é aquela que Deus coloca para nós, tá? Então, a gente se coloca no dia de hoje, eu me coloquei no dia de hoje a refletir sobre isso. Se eu sou a filha, eu vou falar de mim então, né? Eu sou a filha mais velha da casa. Então, eu sou presente pro pai. Bom, se eu sou presente pro pai, eu tenho que me fazer presente, né? Pro pai. E o pai tem que aceitar como presente, que foi Deus que deu como presente. Geralmente o pai, ele na programação, é normal, tá? Na programação, ele espera o menino, né? É como antigamente, há muitos anos atrás, sei lá quantos anos, o filho homem que nascia na época dos reis e rainhas, se nascesse um filho homem, era celebrado uma festa enorme, porque ele tomaria o lugar do pai, né, da continuidade, né, no reinado. Então, gente, é o que a gente sabe na história, né? Então, é o primogênio, eu sou a primogênia, então, né? O pai esperava a programação dele, mas ele me amou, sendo uma menina igual. Então, eu seria um presente para o pai. A minha outra irmã, que veio depois, é um presente para minha mãe. Então, eu vim com toda a potência para ser presente para ele, né? Mas eu também vim com um lado positivo para ele e o lado negativo também dele, né? E o que esse lado negativo, porque todos nós temos, né, o positivo, né, e o negativo. O que esse lado negativo eu precisava fazer? Eu preciso fazer com esse lado negativo? Observar o que não é julgamento, é observar o que ele não deu conta de fazer e eu, então, vou fazer, para dar continuidade na descendência, né? Para dar continuidade, então, no projeto de Agenor de Abreu, que era o meu pai. Então, se faz esse legado em mim hoje, né? Então, Deus faz a programação, porque
Tudo a gente escolhe, né? Como quer e como deseja aqui, depois de ter consciência, depois. Mas o pai e a mãe a gente não escolhe. É Deus que escolhe, então a programação é dele. Então tá tudo perfeito, tá tudo certo para onde ele escolheu. Não tá errado, não tem nada de errado. Porque foi ele é o perfeito. Deus é perfeito em tudo. Então veio, aí eu fui calculando, né? Fui conversando com as pessoas, foram me trazendo informação e Deus foi me inspirando, eu fui perguntando para ele, conversando com ele, e ele foi me inspirando para hoje eu falar isso para vocês. Aquilo que o meu pai tinha vontade de fazer, que eu sou a primeira, então aquilo que o meu pai tinha vontade de dar continuidade para fazer na matéria, né? No espírito também, na energia também, na alma, né? Aquilo que ele tinha vontade de limpar e não deu conta, aquilo que ele tinha vontade de criar na matéria não deu conta, aquilo que ele tinha vontade de conversar com o pai, que é no espírito, não deu conta. Eu observo e vou começar então a querer dar continuidade. Se eu não quero, a minha vida fica toda trancada. A minha vida efetiva, a minha vida financeira, a minha vida em todas as áreas da minha vida. São 4 pilares, né? Essas áreas da minha vida, então, vão ficar trancadas. E daí, como é que fica a história da nossa mãe? Então, se eu sou do pai, como é que fica a história da mãe aí? A mãe vai refletir em nós. Então, assim, ó, para vocês entenderem melhor. A minha mãe tem uma questão com alguém da família do meu pai. Vai refletir em mim. Energeticamente vai refletir em mim. Porque se ela rejeita alguns dos meus, a minha mãe, né? Se ela rejeita alguns dos meus, ela tá rejeitando a mim também. Porque está em mim. O pai tá em mim, a família do pai tá em mim. Né? E vice-versa, dela também está em mim. Né? O meu lado direito é dela, o meu lado esquerdo é do pai. Então, esse meu lado esquerdo, ela tá rejeitando. Né? E vai dar, talvez até aqui na matéria não deixe atrito nenhum com a nossa mãe, eu, né, no caso, não dava atrito nenhum com a mãe, mas no energético fica trancado, na matéria fica trancado, fica descompensado, né? E a gente precisa saber disso, porque ela tem culpa, a nossa mãe? Não, ela não tem essa informação, e tá tudo certo, meu pai também não tinha essa informação, e tá tudo certo. Mas eu, como eu sempre fui desde pequena muito curiosa e muito queria saber tudo, isso não foi ruim, porque era o quentinho do meu coração, foi Deus que Deus botou no meu coração, eu queria saber de tudo, e eu começava a juntar tudo para ter uma resposta. Daí eu juntava, começava a juntar e perguntava para Deus. Aí Deus me respondia. Até hoje eu faço isso. E eu não queria eu não queria passar isso para frente. Mas daí Deus disse assim para mim. Um dia de madrugada, eu me acordei e ele falou. Veio uma intuição, né? Começa com o que tu tem, porque o resto eu te dou, eu vou te dando. Na medida que tu vai fazendo, eu vou te dando. Né? A gente se prepara para ficar pronta. A gente nunca está pronto. Enquanto nós viver aqui, nós nunca estamos prontos. Em nada, nós vamos descobrindo. E nós vamos passando, o que nós descobrimos, nós vamos passando para frente. Sem interesse, sem se importar quem vai pegar essa informação, quem não vai, quem vai criticar, quem não vai, não importa. Para alguém vai servir, né? Para alguém vai servir a informação. Como serviu para mim, para alguém vai servir também. Quem estiver conectado aí com a minha energia, com a confusão que eu tinha, né? Eu tenho alguém, às vezes, com a confusão de mente que eu tinha também, que eu queria descobrir, para poder me tornar, então,
né? Porque a minha vontade, o meu desejo não era ser rica na matéria. Meu desejo sempre foi descobrir o que eu estava fazendo aqui, qual era a minha missão de vida aqui. E tem muita gente hoje que pergunta, qual é a minha missão de vida? A nossa missão de vida sempre, gente, sempre, é para quem nós se fizermos presente. É para o pai? É para a mãe? É para o marido? É para o filho? É para quem nós se fizermos presente no dia de hoje. Observar, ser presente. Ser presente é estar presente. Então, o nome por si já se diz, eu sou presente para ti. Né? Se eu sou presente para ti, eu vou dar continuidade naquilo que tu tem vontade de ser, naquilo que tu tem vontade de fazer. Tem um barulhinho aqui, é o meu cachorrinho que tá fazendo barulho aqui embaixo do meu pé, tá, gente? Ser presente na vida daquele que se faz necessário no dia de hoje. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a observar o meu pai, meu querido pai, que já não tá entre nós, né? E comecei a observar ele, que ele tinha vontade de falar, ele era muito quieto, falar. E daí eu comecei a ficar falante. Ele tinha vontade de falar, mas ele não tinha coragem. Aí eu comecei a falar. E aí foi vindo aquela inspiração, né, para mim, dos desejos que ele tinha. Ele tinha vontade, tinha sonhos na matéria, né? E eu fui observando quais eram os sonhos dele. O que eu podia fazer que ele não tinha dado conta de fazer por causa das sombras. Porque a gente nasce sem sombra, tá? Só que a gente não vai dando conta dos sentimentos que as pessoas vão fazendo com a nossa vida, ou o que nos ensinaram, né? Às vezes a informação não foi adequada para nós, né? Porque um pai e uma mãe, ele cria os filhos tudo igual, né? Só que cada um tem uma personalidade. Uns são mais dodói, outros são mais corajosos. E assim, sucessivamente, né? Então, a educação é a mesma. Só que o que vai fazer com aquela educação vai depender do filho, vai depender da criança, né? Vai depender do adolescente, do adulto. E a gente traz para a vida adulta aquilo que foi nos ensinado. Mas a programação de Deus é perfeita. É perfeita. A família da eu sou então presente para o meu pai, a família da minha mãe é a coisa mais gostosa do mundo. É a coisa mais boa do mundo, a família da minha mãe. A minha mãe é um presente de Deus para mim. Eu sou presente para o meu pai e vou observar. Mas a família da minha mãe e a minha mãe é um presente para mim. Daí Deus me dá a graça de presente, então, a família da minha mãe. Por isso que ele diz, não julgai uns aos outros, né? Pra gente não julgar, pra gente perdoar. Ele fala, né? Perdoe, não julga para não ser julgado. Perdoe para ser perdoado, né? Porque a programação tá certa, foi ele que fez, não foi nós. Porque a gente até faz uma programaçãozinha e dá certo. Mas nós não temos a sabedoria de Deus para fazer uma programação dessa, né? Então, essa inspiração veio a mim, veio outra também, mas eu deixei para um outro dia. Essa veio com mais força. Então, alguém precisa ouvir isso. Alguém que não aceita, né? Como um dia eu não aceitei, um dia eu não aceitava como meu pai era.
Não tô falando de mim, eu não tô falando de ninguém. Eu não aceitava, eu julgava, mas não era para mim julgar. Era para mim dar continuidade, para mim observar e dar os passos que ele não conseguia dar. Porque a potência veio em mim. Se eu sou presente, eu sou, né, o brilho, né? O brilho maior sou eu. Então, se eu sou presente, eu tenho que me fazer presente. E daí veio, então, essa potência em mim, mas eu não sabia. E tá tudo certo, eu não sabia, não tinha essa informação. Não era a hora de eu ter informação. Porque a informação chega na hora certa, quando a gente está preparado para receber. E daí eu fiz um processo ali, fui fazendo processo, fui me machucando, e as pessoas me machucando, que eu achava que tinham poder de me machucar, porque ninguém tem poder de nada em cima de mim, só Deus tem poder, né? E eu fui, então, passando o processo para hoje saber que não precisava nada disso. Não precisava ter passado por tudo isso, se eu soubesse da programação. Só que eu tive que passar. E tá tudo certo. Porque se eu não tivesse passado, hoje eu não poderia estar dizendo o que eu digo. Hoje eu não poderia estar fazendo o vídeo que eu faço. Com a minha simplicidade, com o que eu tenho. Porque eu não tenho muito para fazer uma publicação muito bonita, né? Muito elaborada. Eu tenho meu telefone para fazer. Mas eu começo com o que eu tenho. Porque o resto Deus dá. E eu sei que Ele dá. Ele só quer ver eu começar. Então, se tem um quentinho no coração de vocês no dia de hoje, um projeto, uma vontade, um desejo no coração de descobrir a missão, começa com o que tu tem. Se faz presente hoje na vida de quem vocês precisam fazer. E o resto Deus vai dando. Tá bom? Meu nome é Rosineide de Abreu, né? E eu sou cabeleireira hoje, graças a Deus. Né? Que era o quentinho do meu coração. Veio na hora certa, na hora que teve que vir. E um outro dia eu falo sobre isso, então. Tenham todos um bom dia e um beijo, 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 beijo.